Olá, bem-vindo a mais um Delírio de Terapeuta. Desculpa aí a demora para soltar novos episódios, porque ficou muito turbulado, mas a gente está se organizando para poder conseguir aí gravar toda semana e poder soltar para vocês semanalmente um conteúdo. Então, eu sou o Diego Falco. Eu sou a Natália Lima. E hoje a gente fala sobre qual tema que hoje? Hoje é sobre a busca por psicólogos especialistas. E vamos começar. Vamos começar. Então, a ideia, né, desse tema surgiu justamente porque muitas pessoas, às vezes através do canal do YouTube, através do Instagram e tudo mais, acabam procurando atendimento. Então, por exemplo, me procuram para um atendimento clínico por N motivos. E aí, quando às vezes eu não tenho um horário de atendimento, eu falo que eu não tenho disponibilidade e dou a opção de eu indicar alguns outros profissionais. A questão aí é que normalmente a pessoa diz, tudo bem então você não tem horário? Ah, sim, eu gostaria de indicação. Mas eu gostaria de alguém indicado, alguém que fosse especialista em autoestima, especialista em narcisista, especialista nisso, especialista naquilo. Isso é uma coisa muito curiosa, porque primeiro de tudo, eu não sou especialista nessas coisas. Então assim, a pessoa me procura por outro motivo, e depois que eu falo que eu não tenho horário, ela quer um especialista naquilo específico. Mas caramba, mas ela me procurou? Por que então, se eu não sou especialista nessas coisas? Essa é a primeira questão. A segunda questão é que todos os profissionais formados em psicologia, todos os profissionais psicólogos, são capacitados para trabalhar com todos os casos de saúde mental que a gente pode encontrar aí, de relacionamentos e por aí vai. Se o profissional não tiver a qualificação para isso, ou se ele não se sentir capacitado para isso, ele vai então indicar para outro profissional. Mas não necessariamente você precisa de um profissional que seja especialista em autoestima, especialista em toque, para resolver o seu problema. Então isso é a ideia aí, né, que a gente teve para falar desse tema, né? Sim, é bom lembrar que, como qualquer outra formação universitária, ela tem que ser abrangente, porque, né, você faz aquilo para ir para o mercado de trabalho depois. E não ir para resolver um problema, né? Para resolver vários problemas. Então, a sua formação enquanto psicólogo, ela é abrangente a ponto de você lidar com várias outras demandas, né? Não é só aquela que você quer mais lidar, que é aquela coisa do paciente perfeito para mim, porque eu gosto de lidar com isso. Por exemplo, pessoas que gostam de tratar outras pessoas que são bipolares, né? Existe essa preferência pelo trabalho? Existe do profissional, claro, mas isso não quer dizer que ele só vai trabalhar com esse tipo de paciente. Não, ele até pode querer trabalhar, ele pode escolher, eu só quero trabalhar com esse tipo de paciente, porque dá uma preferência profissional. Agora, não quer dizer que ele só é capacitado para trabalhar com esse tipo de paciente, né? Sim, e vamos pensar uma coisa, né? Por que a gente está procurando pessoas especialistas, né? Especialistas. Vamos pensar que é uma máquina gigante e que daí é uma pessoa que é especializada em apertar um parafuso daquela máquina. Por que você quer ser tratado por uma pessoa que só sabe, arrumar aquele parafuso e não entende sobre a máquina inteira? Mais ou menos isso, né? Por que você... E também tem essa questão, o seu sofrimento... E aí vou falar um negócio... Enfim, o seu sofrimento é tão especial assim que você precisa de uma pessoa que tenha uma formação X, que precise lidar com esse tipo de demanda? Não pode ser qualquer pessoa? Exatamente. E também você tá se diminuindo também, né? Minimizando quem você é, né? Quando você faz essa ideia, tipo assim, eu quero alguém especialista com toque, por exemplo, ou alguém especialista com ansiedade, com autoestima e tudo mais. O que a gente vê no consultório é que os pacientes, eles não têm apenas um problema, eles não têm apenas uma dificuldade. E se a gente pensa nessa ideia da questão, eu quero um especialista nisso, é muito comum, às vezes, o profissional, então, só focar naquilo, na cabeça do paciente. Então, o profissional só vai focar nisso. E aí, quando aparecem outras questões que estão envolvidas ali, que às vezes não tem um relacionamento direto
com a primeira demanda dele, mas que é muito importante de ser trabalhada, a pessoa pode acabar achando que ela não está com o profissional correto, então vai buscar outro profissional, coisa desse tipo, porque ela acha que aquele profissional não vai ser capaz, então, de trabalhar com a demanda dela. Por exemplo, buscou alguém para trabalhar com transtorno de ansiedade, né, transtorno de ansiedade social, por exemplo, e aí descobre ali, acontece alguma coisa e entra em depressão por algum motivo ali durante aquele processo. Aí ela fala, então eu vou procurar um outro profissional. Isso já aconteceu também. Especialista em depressão. Exatamente, isso já aconteceu também comigo, no sentido da pessoa vir buscar tratamento comigo por uma causa muito específica. E aí, quando aparecem outras coisas ali durante o processo, ela chega e comenta, mas isso eu não trato com você, não é mesmo? E, gente, isso não tem nada a ver. O profissional ali, formado em psicologia, o profissional psicoterapeuta, ele é capacitado para trabalhar com todas as demandas. Se ele não se sentir capacitado, não gostar muito desse trabalho, ou ele saber de alguém que às vezes é melhor nessa área do que ele, aí ele vai te indicar, não tem problema nenhum. Agora, de cara, você não, porque eu preciso de um especialista, é uma coisa meio desnecessária, sem contar que é difícil de você encontrar. Porque uma coisa porque não existe uma especialidade em toque. Não existe uma especialidade em ansiedade. Tá? Isso não existe. Tá? Não existe um curso que vai tornar a pessoa especialista em toque. Não tem sentido isso. Especialista em relacionamento. Tá? A questão é, a pessoa às vezes foca mais parte do seu estudo naquele assunto, mas isso não torna ela especialista neste assunto. Então, é uma coisa que na realidade todos os profissionais podem trabalhar com isso. Né? Sim, né? Que na verdade a gente, que eu fico pensando, a gente divide a questão da especialização, por exemplo, né? Que quando um profissional vai buscar uma especialização e tudo, por áreas de conhecimento e não pela demanda. Isso. Né? Então, o que é a pessoa que vai ser especialista em toque? Provavelmente ela vai ter feito uma especialização ou na teoria dela, né? Se fez também, né? Se fez, ou na teoria que ela escolheu como trabalho, ou se não, como assim, em psicopatologia, em clínica, em áreas do conhecimento e não na demanda que vem. Porque daí nessa área do conhecimento tem uma demanda específica daquilo, que é um grupinho, né? A gente, vamos pensar assim, na universidade, enquanto esse vasto mundo de assuntos que você pode lidar, aí você vai afunilando. E você nunca vai chegar num funil que o final é sempre uma coisa só. Né? Porque senão você impossibilita a prática do psicólogo. E vamos pensar que talvez um dos problemas, né, que você estava falando da pessoa que assim, vem tratar um problema, mas daí com outro psicólogo, não, porque daí a ansiedade é com você, mas daí a depressão é com outro. Sendo que são polos da mesma coisa. Enfim, né? Talvez um dos problemas seja a gente entender a vida enquanto uma setorização infinita. Né? Como assim, existem mini partes de mini partes e que daí você só vai lidar com essa micro parte, entende? Né? E talvez esse seja o problema, porque a gente não está analisando, você também não deixa com que a outra pessoa analise a situação de fato, né? Porque além, né, você vem com uma primeira demanda, tá? Por exemplo, toque. Só que você precisa analisar, além do sintoma principal, o ambiente dessa pessoa. Os relacionamentos dessa pessoa que afetam essa questão do toque, como o toque afeta essas outras áreas também. Sim, as relações, o ambiente, todas as outras coisas. E pode ser que esse sintoma, que é o toque, não seja de fato o problema. Né? Talvez esteja outra coisa que é muito grande, que esteja encoberta aí e que intensifica esse toque. Então, assim, vocês entendem que tem um probleminha em buscar, tipo, uma pessoa que é especializada em um assunto específico pra mim. Sim. Né? Exatamente, porque nós somos seres realmente muito mais complexos do que a gente imagina. E é exatamente isso. Às vezes as pessoas me perguntam, mas se eu atendo um paciente que tem comorbidade, ele veio com tal problema, mas ele tem também este outro problema aqui. O que eu trabalho primeiro? Eu falo, olha, você vai trabalhar o que é mais urgente. No meio do processo, haverão obstáculos, haverão problemas, haverão outras dificuldades. E aí você vai trabalhando nessas dificuldades.
Porque assim, a gente precisa trabalhar com uma coisa anterior, muitas vezes, antes de chegar no problema principal. Então você vai trabalhar com o toque, não necessariamente você vai de cara trabalhar com esse toque. Você precisa trabalhar etapas anteriores desse toque muitas vezes. Então, a pessoa que é especializada aqui na tua cabeça, né, especializada no toque, ou que ela diz que é especializada no toque também, na realidade ela vai fazer o processo de todos os profissionais. A única questão aí é que ela é uma pessoa que gosta mais de trabalhar com toque. É só isso. Só que essa é a questão. Entendeu? Então, assim, se um profissional que você confia te indicou, ou se alguém que você confia te indicou um bom profissional, alguém que parece ser capacitado para te ajudar, ok, e simplesmente esse profissional pode ser o profissional que vai te ajudar. Ou se você viu algum conteúdo desse profissional e gostou, ok, esse profissional vai te ajudar também. Então não precisa necessariamente ter uma coisa muito especial, assim específico, naquele transtorno específico, naquela coisa específica. Sem contar que isso cria também uma frustração fodida, porque você cria uma expectativa muito elevada daquele profissional. Não, porque ele vai curar. Exatamente. Esse daí vai curar. É o profissional que eu preciso. E aí sim meus problemas vão acabar. E aí fica então preso nisso, né? E cria uma expectativa muito além da realidade. E aí quando você vê que o processo é mais lento às vezes do que você imaginava, porque não é só o toque que você vai tratar, por exemplo, aí você se frustra. Aí você fala, puta merda, nem no mais especialista eu tô conseguindo resolver o meu problema. E vamos, né, colocar outra questão, que é principal no processo terapêutico. Vocês sabem que o que muda de verdade um processo terapêutico é um bom vínculo entre profissional e paciente. Então, assim, se você pode tratar com o psicólogo que não é especialista ali na sua demanda primeira, né, que você foi buscar ele. Mas se a sua relação com ele é muito boa, se o seu vínculo terapêutico é muito bom, esse processo vai ter efeito, né? Então, o que conta não é o currículo Lattes do profissional, né? Currículo Lattes dele. O que conta é essa relação terapeuta-paciente para um processo que realmente evolui. Sim. Então, essa é uma questão a se considerar. Sim, exatamente, né? Então, tome cuidado com isso, né? De ir atrás de currículo, como a Natália mesmo falou, né? É muito mais indicado você ir atrás ou de indicações, então alguém que você conhece, que passou por aquele profissional, ou às vezes algum profissional que você confia, que indicou esse profissional, Sim. Ou às vezes algum conteúdo, hoje em dia a internet está aí para isso, algum conteúdo daquele profissional que você gostou da cara daquele profissional, gostou do jeito que ele explica alguma coisa, sei lá. Isso vale muito mais do que o currículo daquele profissional. Existem, não é assim, essa é meio chato, mas nem tanto eu acho. Existem NPHDs excelentíssimos, pessoas inteligentíssimas, mas que não tem uma didática do caralho para explicar as coisas. E nós, como psicoterapeutas, né, a gente sabe, mesmo que a gente é de área diferente, eu sou de TCC, ela é de psicanálise, a gente sabe que saber explicar as coisas, a boa e velha psicoeducação, né, que a gente chama, Sim. ela é muito importante no processo terapêutico. Então, assim, podem ter PhD, caralho, 4, não sei o quê, que não sabe explicar para um leigo, para uma pessoa normal. Fica cheio de psicologuês e tudo mais. Então, não foquem nisso, não foquem em currículo, foquem em indicação, em pessoas que vocês confiam, que estão te indicando aqueles profissionais, ou algum conteúdo, como eu já falei, que você viu ali na internet, que você se identificou com o modo daquele profissional falar, foi com a cara dele, enfim, coisas nesse sentido. Isso é muito mais importante do que se ele é especialista nisso ou o currículo dele. Sim. Aí, certo? Então é isso. Esse foi mais um Delírio de Terapeuta. Eu sou o Diego Falco, espero que vocês tenham gostado. Eu sou a Natália Lima e até o próximo programa. Até o próximo. Até mais.